Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui e eu vejo esse fórum como uma boa semente e tenho muito orgulho de ser do Paraná, de Curitiba, que tanto tem feito pela inclusão, pela acessibilidade, e realmente o Paraná tem feito muito também pela ajuda do CREA Paraná. Então eu acho que me orgulho estar presente nesse grupo também. Eu vou falar sobre as tecnologias de acessibilidade. E tudo isso que a gente vai mostrar é apenas uma parte, porque existem muitas tecnologias no mundo, mas eu acredito que nós vemos só uma pequena parcela do que existe hoje. Infelizmente, o Brasil ainda não é inclusivo em relação à tecnologia. A tecnologia assistiva, ela precisa ser muito aprimorada e principalmente desenvolvida em relação à própria indústria nacional, pois a importação de produtos não é tão fácil e até mesmo pelo seu custo, então isso acaba inviabilizando. E a primeira pergunta que eu faço, é como fazer a acessibilidade? Muita gente pensa simples, diretamente numa norma, a norma 9050, e eu sei que a norma 9050 ela é fundamental, mas a acessibilidade é feita de várias formas. É feita também na questão atitudinal, na educação, na comunicação e também com ajudas técnicas, com a inclusão feita a partir de tecnologias. Precisamos entender que a tecnologia muitas vezes é o caminho mais fácil para resolver problemas que nem sempre tão fáceis com as pessoas, porque a máquina ela pode ser muito mais ágil e muito mais econômica. Só para mais situar, temos grandes obras no mundo, feitas por muitas pessoas que a gente nem imagina que foram deficientes, como Graham-Bell, Aleijadinho, Beethoven. Beethoven, quando fez a Nona Sinfonia, ele era completamente surdo. Então, a pergunta também que surge é: o deficiente é ineficiente? Não, pelo contrário. O que seria de nós sem a lâmpada criada pelo Thomas Alva Edison ou sem o telefone de Graham-Bell? Stephen Hawking, Charles Darwin, Einstein. Então, temos muitas pessoas que estamos perdendo nesse mundo por não fazer a inclusão, principalmente aqui no Brasil. Eu vejo que na Europa, no continente americano, no Japão, há muita preocupação com a inclusão. E nós precisamos também dar oportunidade a todas essas pessoas que temos aqui no Brasil. Um outro ponto importante. Tem pessoas que falam que não tem deficiente no Brasil, que não precisam se preocupar com essa questão, mas não é verdade. Até mesmo porque nós estamos rodeados delas. Infelizmente, todos os dias 500 pessoas ficam com alguma sequela e ficam deficientes. Todos os anos, 100 mil pessoas ficam deficientes devido a problemas de trânsito. Colocando em números, a pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida foi constatado pelo IBGE que somos 45,6 milhões de pessoas com deficiência. E mais, também a acessibilidade é feita para idosos, segundo o IBGE, 14 milhões de pessoas. E gestantes, crianças de colo, que também precisam de ajuda técnica, somos 11,2 milhões. Então isso representa não uma pequena parcela, muito pelo contrário, 37,1% da população. Outro ponto importante é que estamos envelhecendo. Em 2010, temos a pirâmide ainda larga na base. Em 2020, vemos que ela está subindo. Em 2030, a média, faixa etária, na faixa já de 40. E a projeção, segundo o IBGE,
em 2050, a idade média tenderá a atingir 57 anos. Então, é um ponto muito importante que a gente faça a inclusão, seja com tecnologia, seja com ações políticas, seja com ações sociais, o quanto antes, pois temos que construir um Brasil acessível. Mas vamos entrar diretamente no assunto, né? Que é a tecnologia assistiva. O que ela é? São recursos e serviços que contribuem para proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência e assim promover vida independente e inclusão. Também conhecido como ajudas técnicas, tecnologia de apoio, tecnologia adaptativa e adaptações. Eu vou fazer um resumo, né, do que eu consegui, porque na verdade cada área, né, que eu vou mostrar aqui há uma infinidade de soluções tecnológicas, sejam com equipamentos, sejam com aparelhos ou pequenas ajudas de até mesmo na vida prática diária. Então temos aqui talheres que possibilitam a empunhadura, pequenas ajudas até para abrir o zíper, até para colocar o botão, também, né, favorecendo recorte, escrita, leitura. Temos o telefone com teclado, vimos agora, né, o exemplo da tecnologia do CREA, utilizado com videoconferência. Então as tecnologias, elas vão abordar as mais variadas formas de apoio técnico, que na verdade sem elas ficaria mais difícil de realmente conseguir a inclusão. Então com elas a gente consegue melhorar até a comunicação, né, de pessoas que têm algum problema intelectual. Aqui tem exemplos de uma prancha de comunicação, vocalizador com varredura, um vocalizador portátil. Então são equipamentos que, para aquela pessoa, isso é fundamental para realmente beneficiar, né, a sua reabilitação, a sua inclusão. Temos o teclado IntelliCase, né, sonadores de mouse. Temos até um exemplo de uma tecnologia aqui da Universidade Federal do Paraná, que desenvolveu um sistema para a movimentação do mouse com os olhos. Então, as tecnologias, elas não têm limite, né? O que limita é realmente quem possa desenvolvê-la e o aporte, né, de financeiro para que isso possa realmente fazer esse desenvolvimento. Temos aqui, né, o recurso para computador, né? Então um dispositivo de saída em braille, um sistema que hoje já é cada vez mais comum. Então são sistemas de controle de ambiente, que as aplicações são as mais variadas, mas elas são infinitas, porque possibilita o controle não só, né, de iluminação, televisão, rádio, abertura de portas, e isso realmente traz, né, total autonomia para pessoas com deficiência. Também tem um outro campo muito amplo, em que existem muitas normas, até aqui no Brasil, relacionadas a órteses e próteses. São equipamentos, são adaptações de membros que possibilitam uma vida praticamente normal de pessoas que não têm, né, uma parte do seu corpo, que foram amputadas, né, que necessitaram de um complemento, e que realmente isso tem evoluído muito. Mas é um campo que ainda existe muita necessidade de capital, pois elas são equipamentos caríssimos e nem sempre é possível, né, compartilhar isso com todas as pessoas. Temos também vários equipamentos de mobilidade. Então, aquele equipamento da esquerda, ela é feita especialmente para poder se locomover em locais que tem areia, praias, campos. Então, ela tem uma roda mais larga. Temos andadores, cadeiras de rodas motorizadas, cadeiras são milhares de formatos que existem. Então, aqui também há uma gama enorme de produtos. E também na mobilidade vertical. Temos elevadores, plataformas inclinadas, plataformas verticais. Todas elas realmente são importantes, onde existe um desnível e não é possível o desenvolvimento de uma rampa.
Temos também uma infinidade de soluções aplicadas à área da elevação junto ao transporte, seja coletivo, seja em automóveis, seja em vans, e o próprio automóvel sendo adaptado para que possa ser conduzido por uma pessoa até amputada, né, que possa ter todo o controle à sua mão, e várias outras formas de adaptação para que se tenha total autonomia do motorista. O nosso amigo Irajá, né, ele é paraplégico, mas ele consegue dirigir tranquilamente o seu veículo devido à adaptação. Temos vários outros elevadores aqui que a gente chama de plataforma elevatória, elevadores convencionais, elevadores unifamiliares. Esse elevador, na verdade, é chamado de unifamiliar, nada mais é do que um elevador menor, um elevador que possui dimensões reduzidas, tem uma potência menor, uma velocidade menor. Só que ela é perfeita quando não há um espaço para adequar um elevador convencional, pois essa norma, né, M313, ela acaba trazendo requisitos dimensionais e de potência que levam muito valor. E muitas vezes o próprio local não permite, né, a adaptação desse equipamento. E nesse mesmo local, muitas vezes, o unifamiliar é perfeito. Mas temos tecnologias mais modernas, né, que utilizam toda uma eletrônica de controle, como equipamentos que possibilitam subir em escadas, equipamentos que possibilitam a pessoa se levar, ficar em pé. Parece um detalhe, mas não é, né? É muito importante a pessoa poder mudar a sua postura durante o dia. Então, esse equipamento da direita realmente é importante. E temos a tecnologia do exoesqueleto, que eu acho que todos acham interessante, até quem não tenha algum problema de mobilidade, porque ela permite uma firmeza, equilíbrio, né, e controle total de movimentação. Temos também outras tecnologias, principalmente aqui no Brasil, embora tenham poucas pessoas desenvolvendo. Por exemplo, eu cito a bengala eletrônica. Essa que está na imagem não é feita no Brasil, mas ela fornece total autonomia, principalmente quando a pessoa tem algum obstáculo numa posição superior e que corre o risco de colisão com uma cabine telefônica, uma escadaria, e ela detecta, né, por ondas o microcontrolador realmente consegue detectar então tudo que acontece a partir de um sonar. Então é uma bengala que garante muito mais facilidade de mobilidade a qualquer deficiente visual. Mas essa mesma bengala foi desenvolvida a um custo muito menor aqui no Brasil. Eu vi dois exemplos, um aqui do Rio Grande do Sul, né, e outro lá do Nordeste, que fizeram o mesmo equipamento custando 1/4 do valor. Então, temos gente capacitada para desenvolver tecnologia assim. E eu acho que quando é feito aqui no Brasil, devemos pensar muito na questão do custo. E isso foi pensado nesse projeto aqui no Brasil. Aqui temos um outro equipamento que é o totem de acessibilidade. É um equipamento que está sendo lançado, está sendo negociado com a Mirella, com o Joel. É um equipamento que pretende monitorar a vaga exclusiva do idoso e do deficiente. É um equipamento que vai ser simples, basta a pessoa ter a credencial, vai ter um chip, e o equipamento vai dar boas-vindas ao idoso ou deficiente. Mas, se a pessoa não tiver, ele vai dar um alerta baixo e de texto, né, que vai avisar que a vaga é exclusiva. Mas se a pessoa não sair, ele vai aumentar o volume, vai fazer com que a pessoa, pelo constrangimento, né, não consiga ficar na vaga, porque tem muita gente que não liga em pagar multa, mas ninguém gosta de passar vergonha em público. E essa tecnologia, na verdade, é uma invenção minha, que está lançando agora, já mês que vem. Mas eu acho assim que, independente, né, de colocar algumas tecnologias, o importante é saber viver na prática.
Então, eu sugiro duas feiras. A feira da Reatec, que acontece em abril, né, desse ano, é uma feira realmente gigantesca a nível nacional. Acho que é a maior feira da América Latina, onde a gente pode ver na prática vários elevadores, plataformas, equipamentos de adaptações, reabilitações. Então, tudo isso é possível ver aqui em São Paulo. Mas se for mesmo ver o que tem de melhor no mundo, vale a pena visitar a ReaCare, que é a feira de Düsseldorf. Eu tive o prazer em estar lá. É uma feira espetacular. O tamanho do pavilhão deles é mais ou menos 5 vezes maior do que o NMB. Então, a gente leva uma semana, né, na metade do que tem na feira. E tudo que tem de melhor no mundo, essa é a oportunidade, né? Seria no dia 25 a 28 de setembro, em Düsseldorf, na Alemanha. Um outro gráfico que eu acho importante. Muita gente fala, poxa, mas é caro investir em acessibilidade. Depende do ponto de vista. Porque eu vejo como um investimento na gente mesmo, na nossa consciência e até mesmo no resultado, né? Então, há um estudo que saiu, né, na Harvard Business Review, que mostra que a cada dólar investido há um retorno de 11,2 dólares. Então, eu acho que a gente tem que ver a acessibilidade com uma outra face, que não seja só pela questão social, mas até como uma importante ferramenta da gente melhorar, né, o nosso impacto, seja no comércio, seja na cidade, seja, né, em qualquer atividade que a gente esteja fazendo. E para encerrar, eu coloco uma frase de Kennedy, que a gente pode aceitar que o deficiente seja vítima do próprio destino. Só não podemos aceitar que seja vítima também da nossa indiferença. Então, é importante lembrar, né, que são mais de 70 milhões de pessoas. Somos maiores do que a torcida do Flamengo, do Corinthians, do São Paulo junto. Não, do Curitiba não, né, do Atlético. Do Atlético sim, né, é considerado. Então, a gente tem que lembrar que é um grupo gigantesco que a gente está deixando, né, ou a gente está acolhendo. Espero que estejamos acolhendo. Então, agradeço a vocês. E espero tirar suas dúvidas a todo momento. Obrigada, Sérgio. Para falar sobre acessibilidade em Curitiba, passamos a palavra ao superintendente